Vamos falar sobre a licença que a Petrobras tem agora em mãos, uma licença do IBAMA para a perfuração de poço na bacia da Foz do Amazonas. Vou começar aqui jogando a bola para a Isabel, porque é uma discussão, Isabel, que há anos a gente está acompanhando, né? É uma discussão que envolve, de fato, debates entre área técnica, área ambiental, inclusive do governo. O que a gente consegue trazer de saldo do que temos até aqui? O que a gente pode esperar? O que você tem ouvido aí em Brasília com relação a esse assunto, Isabel? Carol, nesses últimos meses foram muitas as pressões vindas, principalmente sobre o diretor do IBAMA, né? Vale a gente recapitular um pouco daquilo com que o próprio presidente Lula se referiu como um lenga-lenga na hora de você dar esse tipo de licença para que esse tipo de estudo pudesse ser feito. Então, é uma área que tem muito interesse político e, por isso, a gente também teve uma atenção toda especial nos últimos meses em relação a esse assunto em específico. Margem equatorial, Carol, vamos colocar um mapa para todo mundo se situar com a gente. O que a gente está dizendo? Qual é essa região do mapa do Brasil? Para a gente entender quais são os estados que são contemplados, digamos assim, por essa denominação de margem equatorial. Vou pedir para os meninos tirarem a tarja, só para a gente ter uma visão um pouco mais amplificada aqui do mapa, para a gente ver principalmente essa pontinha do mapa. Na transição entre o Amapá e o Pará, é ali que a gente tem a foz do Rio Amazonas e que é uma das principais preocupações em relação a qualquer tipo de operação nessa região. A operação que deve ser feita para que esses estudos sejam viabilizados e a gente saiba se de fato há petróleo numa quantidade o suficiente para ser explorada economicamente ou não, ocorre a 175 quilômetros da costa. Então é lá para dentro do mar, é bem distante mesmo, e há 500 quilômetros até a foz do Amazonas, bem nessa transição entre os estados do Amapá e do Pará. Aí a gente tem a margem equatorial, que é toda essa região pegando esses outros estados, na transição norte-nordeste, passeando pelo Maranhão, passeando pelo Piauí, pelo Ceará, tudo isso é considerado essa margem equatorial e tem esse nome justamente porque a linha do Equador passa ali bem próximo. Então é dessa região em específico que a gente está falando. Há muitos riscos mapeados durante todo esse processo e houve muita dificuldade em se obter esse licenciamento para que esses estudos fossem feitos justamente por conta desses riscos. Aquilo que foi apresentado no passado pela Petrobras não era considerado o suficiente para que a área técnica do IBAMA fizesse essa liberação. A Petrobras foi fazendo uma série de aprimoramentos em relação a esse plano de mitigação de danos e agora a gente tem uma decisão técnica acompanhada de uma decisão política do órgão para permitir essa licença para verificar se há petróleo nessa área. Somente a verificação já impõe uma perfuração. Não tem outro jeito de saber qual a quantidade de petróleo que tem nessa região. E isso, por si só, já representa um risco de que você tenha algum tipo de vazamento de óleo nessa região. Esse é o principal risco envolvido com essa operação. Quando tem vazamento de óleo, você tem um risco enorme, principalmente para a fauna marinha. Então, você tem recifes de corais nessa região, você tem uma fauna muito específica e tudo isso é colocado em risco, por mais que a Petrobras tenha apresentado esse plano de mitigação de riscos na ocasião, na hipótese de você ter algum tipo de dano para essa região. Então, isso precisa ficar muito claro na cabeça de todo mundo. Somente a investigação já impõe uma perfuração e também algum tipo de risco. Esse risco de vazamento de óleo, pelos estudos que se tem dessa região, esse óleo muito provavelmente não voltaria para a costa do Brasil. A gente viu a distância da costa, 175 quilômetros, mas esse óleo poderia atingir outros países. E aí, se a gente voltar no mapa novamente, dá para a gente enxergar ali os países que fazem fronteira também com essa região do Brasil e que, inclusive, já fazem uma exploração econômica. A Guiana Francesa, por exemplo, teve um aumento significativo no seu produto interno, na sua economia, ali teve uma injeção, digamos assim, a partir justamente dessas discussões
descobertas na Guiana foram 11 bilhões de barris de petróleo. O produto interno do país cresceu 62% somente em 2022, segundo dados. Então é nisso que o Brasil está atrás dessa exploração econômica e a gente vê o quanto que é próximo, né? Não está aparecendo no mapa, mas bem ali acima do Amapá a gente já tem a fronteira com a Guiana Francesa, com Suriname, outros países que também estão nessa região. Então você pode, num eventual risco de se ter vazamento, também atingir essas áreas de outros países. É só para a gente ter uma dimensão dos riscos ambientais altíssimos que fazem com que especialistas na área ambiental sejam terminantemente contra qualquer tipo de operação, fora as mensagens que a gente comentava antes, Carol, ali no momento das capas do jornal, sobre como isso representa uma mensagem truncada do Brasil, que neste momento vai apostando em combustíveis fósseis, em combustíveis que são poluidores, na iminência de receber representantes de todo o mundo para a realização da COP aqui no Brasil e numa tentativa justamente de se tentar fazer algo em torno da temperatura aumentando no planeta, em torno dos efeitos todos que são causados por esses gases poluidores. A nossa mensagem é mais do que truncada, é uma mensagem que acena para algo muito poluidor e não para algo que a gente também tem um potencial enorme de ser mostrado ao mundo, que são as nossas energias, as fontes de energias renováveis.